Olá! A conversa de hoje é de dar água na boca, mas não só água na boca, é de dar aquele sopro gostoso no coração quando a gente fala sobre equidade, criatividade, solidariedade e comida. Então, nesse podcast, que é uma salada de frutas, uma salada mista de hoje, nós vamos receber a professora Juliana Andrade, professora de gastronomia, da área de gastronomia do IFB Campus Riacho Fundo. Antes, para você que está apenas nos ouvindo, faço minha audiodescrição. Meu nome é Ana Cristina, sou jornalista do IFB, uma mulher parda, de cabelos cacheados, grisalhos, estou usando uma camisa rosa, escrito Meninas na Ciência, que foi proposital, porque a pessoa é da ciência, a pessoa que vai ser entrevistada hoje. E também estou usando um óculos redondo e um brinco com uma leve pedrinha e um penduricalho. É isso. Opa, esqueci, também estou de crachá hoje. Professora Juliana, bem-vinda. Por favor, se apresente. Muito obrigada, Cris. Finalmente deu certo esse podcast. Eu vou fazer minha autodescrição, especialmente para as mães, porque eu sou uma mãe com crianças em férias, trabalhando. Então, minha carinha hoje é uma carinha descrita como cansada, mas sou uma mulher, toda vestida de preto, cabelo preso, para dar uma carinha mais digna e muito animada para a nossa conversa de hoje. Então, vamos começar você nos contando qual é a sua comida preferida. Muitas, né? Uma professora de gastronomia, essa é uma pergunta igual qual filho que você gosta mais para uma mãe. Mas eu acho que a comida, eu falo isso em sala de aula, eu acho que a comida que fala muito sobre mim seria a moqueca. Eu acho que a moqueca baiana, especificamente, é uma comida que é minha comida do coração. E foi a primeira comida coletiva que eu aprendi a fazer. Então, ela tem uma relevância para mim, porque me remete a muitas situações familiares. E é o tipo de comida que eu gosto, porque é uma comida de uma panela só que serve muita gente. E tem muitas questões dentro da própria panela da moqueca, né? O dendê, a feitura do leite de coco, o que eu uso, se eu uso ovo. Tem moqueca de ovo, tem moqueca de camarão, tem moqueca de peixe. Especificamente, a minha moqueca preferida é a moqueca de cação, que era a moqueca preferida do meu pai. Ah, então estamos falando já das memórias afetivas, né? Vamos. Comida não é apenas alimento do corpo. Ela traz muito mais, né? Inclusive, me parece que é isso que nos faz diferente dos outros animais, porque não é todo dia a mesma coisa. A gente não tem o mesmo cardápio como os demais seres da natureza. O ser humano adora sentidos, aguçar os sentidos. Isso tem uma relação muito forte com a psicologia e também com o desenvolvimento humano? Eu acho que tem. E aí é bom lembrar que eu sou uma professora de gastronomia formada em gastronomia e em psicologia, por isso, né, essas questões são relevantes para mim. Eu acho que é importante a gente dizer que tudo depende de que pessoa eu estou falando. Eu sou uma mulher que tem possibilidade de escolhas. Eu posso escolher o que comer. Eu consigo entender o que eu quero transmitir para meus filhos na mesa durante uma alimentação. Eu consigo fazer um bolo no dia especial. Isso não é uma prática comum para a população brasileira, para todos da população brasileira. Ela é específica. Então, é muito importante lembrar que tem a comida que enche barriga para a manutenção da vida e tem uma comida afetiva. Alguns brasileiros não têm acesso ao que a gente vai chamar de comida afetiva. Eles vão ter acesso à comida que tem. E é muito digna, e não é por isso que ela não vai ser afetiva. Eu não sei se você conhece um documentário que chama Estamira, um documentário mais ou menos antigo, né? Fala a história de uma mulher com algumas questões de saúde mental, algumas questões muito profundas e graves de saúde mental. E tem uma parte do documentário que a filha dela comenta: eu amo o macarrão que a minha mãe faz. E aparece a feitura dessa massa, e são coisas que ela tira do lixo. E realmente, na hora que ela apresenta para a filha, aquilo tem um significado gigantesco. Não é uma comida do lixo, é a comida da mãe dela. Então, apesar da desigualdade que a gente vive no Brasil, especificamente ligada à alimentação,
Uma comida simples pode se tornar uma comida efetiva. O grande problema é que a fome não permite, a fome de fato, não a fome com vontade de comer uma coisa gostosa. A fome como marcador de desigualdade social, ela não permite a existência de cozinha, de comida afetiva, né? Isso dá outra conversa, que seria a questão de que falta alimento ou, na verdade, falta distribuição, a Sim. generosidade de partilhar, né? Que nós temos a cozinha criativa e solidária, ela revela muito isso, né? Também. Eu sou uma fã, né, das cozinhas solidárias. O meu doutorado é sobre cozinhas solidárias, sobre estratégias de resistência de mulheres cozinheiras dessas cozinhas solidárias. É uma política pública fabulosa, recém-criada, baseada exatamente no trabalho de mulheres de dentro da cozinha. É quase que um conto de fada para quem é da gastronomia. Você finalmente está vendo aquilo que você fala sempre em aula, do espaço de poder e de transformação que é uma cozinha, visto e valorizado. Claro que ele vai crescer, claro que é uma política que vai ter seus ajustes, mas é um espaço fabuloso para a gente entender a cozinha como transformadora. Por isso que eu sou uma professora de gastronomia que tenho batido muito na tecla de que é preciso que a gente fale sobre fome na formação do nosso aluno. Ela não pode ser uma ODS 2 lá no saquinho do supermercado que o aluno desconhece. Ele não pode só conhecer a opulência. Ele tem que dar conta de conhecer a ausência das coisas, para ele se posicionar para além de um cozinheiro. Quem faz o curso de gastronomia geralmente está sonhando com o status de um chefe ou tem algo a mais? Os nossos alunos não sonham somente com o status de chefe. Eu vou falar dos nossos, né? É a mãe falando dos filhos. Porque eu acredito que os professores que formam o nosso campus, eles têm uma visão bem clara sobre a área. A gente forma muito pesquisador. A gente forma o aluno que entende ensino, pesquisa e extensão. Ele pode ser um chefe de cozinha, sendo que chefe é uma posição. Ele não recebe um diploma de chefe. Ele vai trabalhar no espaço e, no decorrer do seu trabalho, sendo feito com excelência, ele vai chegar a ser um chefe de cozinha. Ele não sai da faculdade, chefe de cozinha. Então, os nossos alunos entendem isso como realidade e entendem que ele pode trabalhar com políticas públicas, eles entendem que ele pode trabalhar desenvolvimento de projetos, eles entendem que eles podem trabalhar na área de educação. É importante para mim que meus alunos não saiam achando que o espaço deles é de frente para um fogão, porque senão eles vão morrer no mesmo lugar. Então, eles têm que entender, por exemplo, que o entregador de delivery faz parte da área dele de trabalho. Quando ele trabalha num espaço onde, para chegar minha comida, eu terceirizo ou precarizo de tal forma o trabalho de outra pessoa, é um problema meu de quem produz a comida. Então, a gente vai fazendo essa formação mais ampla, né? Buscando tirar ele desse lugar comum do cozinheiro. E eu vejo que essa também é uma visão que mostra que a cozinha não é solitária. Ela, de forma alguma, desde o seu princípio. A cozinha coletiva, para quem já visitou nessas cozinhas ou já esteve numa cozinha profissional, sabe que ela é coletiva. Todo o tempo ela é coletiva. Antes da comida chegar na cozinha, né, do ingrediente chegar, ela já foi coletiva, porque ela foi produzida por algum coletivo. Então, ali dentro, não tem aluno que fale, professora, eu não me dou bem trabalhando em grupo. Você está no lugar errado, você vai ter que aprender, porque você vai trabalhar pelo menos diariamente com 5 pessoas, em busca de um resultado que é um prato. Então, é uma prática. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço. Eu já te falei algumas vezes, né, Cris? Que às vezes eu não acredito que eu goste tanto do meu trabalho que eu ainda recebo para fazer isso. Porque realmente eu sou muito feliz no que eu faço. Talvez por isso as coisas tenham frutificado para mim de uma forma muito, às vezes, exagerada, mas muito prazerosa. Então vamos entrar nesse. É um buffet da vida, que eu estou assim, naquele jeito assim, qual docinho como primeiro, né? Mas são tantos projetos que eu penso que vale a pena nesse diálogo a gente abordar um pouco sobre eles, até para mostrar um pouco da diversidade, da possibilidade, da potência, né, dessa generosidade natural que vem de uma pessoa criativa, inventiva, que ama o que faz. Terapia tem dia para mim, obrigada. Não vou nem mais fazer essa semana. Porque muito mais do que a profissão, sabe? Ser um professor concursado, um professor doutor,
existe a diferença que o ser humano faz, que é além da técnica, que é exatamente esse tempero humano do amor que é colocado, né? Interessante que nós fizemos uma enquete para definir como seria o título desse podcast. E aí, no final, não é nenhum dos que venceram, né? Porque acabei fazendo uma relação com o filme Comer, Rezar e Amar, porque eu penso que o que você faz tem a ver com comer, mas tem a ver com pensar, com a consciência do que está fazendo e com muito amor. Então, vou começar a te sabatinar aqui com relação a alguns projetos. Primeiro vou começar, eu sei que é privado o Instagram da professora Bolinhos de Chuva, mas vamos falar sobre Cozinha Invisível. Bolinhos de chuva. Bom, eu sou Bolinhos de Chuva no Instagram e vou já dizer porque tem a ver com a Cozinha Invisível. A Cozinha Invisível é fruto do meu mestrado. No meu mestrado, eu pesquisei o trabalho de mulheres em cozinhas profissionais. E a minha musa inspiradora na infância, eu sou do tempo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do primeiro, gente, não desse moderno. A minha personagem-chave, todo mundo queria ser Emília, né? Todo mundo queria ser a Narizinho. Eu queria ser a tia Anastácia. Ninguém pensava nisso, só eu. Achava incrível como é que só eu queria ser a tia Anastácia. E por quê? Porque eu achava fabuloso aquela mulher ter feito bolinho de chuva e conseguido convencer ou controlar o Minotauro. Isso era uma coisa da minha infância, assim, mágica. E eu achava muito poderoso aquela comida simples ter controlado um ser mítico. E é por isso que é Bolinhos de Chuva meu Instagram, porque é do simples que pode virar uma coisa impressionante. Então, a Cozinha Invisível foi um projeto fruto do meu mestrado. Ele foi um projeto aprovado pelo Fabim. Fábrica de Ideias Inovadoras. E, posteriormente, ele foi dos projetos mais bem avaliados dessa edição. Ele, na verdade, era uma estratégia pedagógica, onde a gente tinha uns monóculos. Para quem não sabe o que é monóculo, imagina uma caixinha pequenininha, com uma foto pequenininha, onde você coloca o olho para enxergar uma foto. É uma coisa antiga, vintage. E o objetivo era esse. Era mostrar o quanto que às vezes a gente tem que forçar a vista para ver o que está ali. Então, eu falava de mulheres com muita relevância dentro da gastronomia e de quanto não se sabiam sobre elas durante a nossa formação. Ter apagamento do trabalho de mulheres ou da vivência, existência de mulheres que empreenderam ou que desenvolveram coisas na nossa área não é exclusiva para a gastronomia, né? Essa é uma bolha comum, é uma percepção comum. Eu fiz focada na gastronomia, por isso que ela chama Cozinha Invisível. E fruto dessa Cozinha Invisível, eu brinco, né, que meus projetos são filhotes, assim, é a Cozinha Carolina que a gente fala depois, né? Sim. Vamos falar sobre merendas. Merendas é um projeto que prova parceria. Merendas é um projeto da professora Ana Tereza, que é minha parceira, que é uma professora que eu tenho um apreço e um respeito monumental pela forma com que ela se relaciona com os alunos. Eu acho ela inspiradora. E ela falou para mim, Juju, eu quero fazer um projeto sobre merendas que temos saudades. Foi na volta da pandemia, muitos alunos nossos, tenho certeza que não são exclusivos ao meu campus, que eu vou dizer, muitos alunos estavam vivenciando a experiência da fome dentro de casa, né, da insegurança alimentar. Insegurança alimentar é um nome mais arrumado para a fome. Mais político. Né? Mais político, mas a gente está falando de menino que ia para a sala de aula e alguém falava, fulano está desanimado. A gente buscava saber, ele não tinha comido desde o dia anterior. Como todos devem saber, ainda não temos merenda nos institutos federais. E essa talvez seja a minha próxima busca de compreensão e de transformação. Mas, enfim, a gente pensou o projeto Merendas, ele serviu mais de 5.000 porções, era todo feito com doações, a gente preparava a merenda para os meninos do ensino médio, na véspera, tinha o pré-preparo, no dia a gente executava, eles levavam as vasilhas, as cumbucas e os copos, porque a gente não tinha como lavar, eram mais de 300 alunos, né?
E a gente conseguiu servir 7 edições com a edição da melancia. Quem é meu aluno e foi meu monitor do projeto Merendas sabe quantas melancias a gente cortou. A gente fez uma parceria com o Campus Planaltina e, do nada, apareceram 100 melancias no meu campus, a gente cortou. Então, a gente teve 7 edições do Merendas, todas com doações. Então, foi muito grandioso, foi muito revelador, foi muito transformador. E eu vou trazer aqui uma fala de uma aluna, que ela falava: merendas é o dia que todo mundo come igual. E isso era muito importante para a gente, que tivesse pelo menos um dia que nossos alunos comessem igual. Então, era isso, foi lindo. Nossa, já emocionei aqui. Flores em você. Olha, Flores em Você aconteceu junto ao Merendas. Porque eu tenho esse problema, eu me apaixono pelas ideias, eu tenho pessoas que colaboram com as minhas ideias, ou que são muito inspiradoras para mim. Flores em Você começou como TCC de uma aluna nossa de gastronomia, que eu tive a alegria de orientar, Marcela Renovato, que é uma pesquisadora de flores comestíveis. A gente submeteu o artigo desse TCC, ele foi premiado com menção honrosa. Então, a gente falou, bom, vamos fazer Flores virar algo mais. Ele virou um projeto de extensão, ele também teve no Fabim. E aí, finalmente, a gente resolveu que a gente ia ter uma horta de flores comestíveis no nosso campus. E temos. Agora as flores estão cabisbaixas, porque está na época do replantio. Mas a gente teve uma maré de decoração de pratos e consumo de flores comestíveis no campus. Esse é um exemplo importante, porque a gente pegou uma pesquisa, né? Um TCC é uma pesquisa, e a gente fez esse TCC se desmembrar em todos os produtos possíveis dentro do Instituto Federal. Ele virou projeto de pesquisa, ele virou uma oficina no Fabim, ele virou uma menção honrosa de resumo expandido, ele virou uma horta concreta dentro do nosso campus, com um produto único. Então, a gente tinha parceria de nutricionista, da socióloga, que trabalhava, a professora Isabela e a professora Bruna, que eram substitutas. Vale aqui ressaltar a importância de professoras substitutas que se engajem na rede, que você fica vinculado a projetos e pesquisas, independente da presença delas quando acaba o contrato. Então, são docentes que ainda frequentam o nosso campus para dar prosseguimento a projetos que a gente criou juntos. Então, Flores em Você aconteceu paralelo ao Merendas, no momento que a gente queria retomar o campus com vida, logo depois da pandemia. Vamos voltar um pouquinho no período da pandemia, porque aquele momento dramático que nós estávamos todos vivendo, foi feito de limão uma limonada. Foi feito. O limão limonada foi bom, de novo, eu tenho uma parceiras inspiradoras. A professora Carla Simone trabalhou comigo. Ele era um projeto nacional. Na verdade, ele era de um edital nacional. A professora Carla Simone é do IFE Brasília, do Instituto Federal de Brasília. Marketing é tudo. Instagram da professora doutora. Em psicologia, a gente tem isso em comum. E ele era um edital nacional do IFE Sul de Minas. A gente submetia projetos que tivessem a ver com a retomada para microempreendedores ou empreendedores individuais. Então, para cada área, eu cuidei da área da gastronomia, a professora Carla Simone da área do marketing, tinha outros docentes também do Instituto Federal e cada um cuidava da sua área. A minha área, o meu projeto tratava de engenharia de cardápios, que é uma coisa que eu adoro. Quem for meu aluno de cardápios sabe o tanto que eu tenho carinho por essa temática. E ele qualificava através dessa formação em engenharia de cardápios. Dito tudo isso, ele virou um e-book. Quando a gente viu que talvez esse material não tivesse sido sistematizado da forma correta ainda, para ficar fácil para o empreendedor acessar pelo celular, por exemplo, né? Uhum. Então, ele virou um e-book que eu acho ele lindo, foi feito de forma coletiva também, com alunos, com os meus monitores. Acredito que para alguns monitores foi a primeira publicação que eles tiveram. Eu ainda quero voltar com Limão Limonada, na verdade. Ele só está esperando a vez dele na lista de projetos que estão acontecendo. Mas ele é um projeto... Eu diria que ele talvez seja meu projeto mais próximo à consultoria. Que o aluno que entender, eu sempre falava para os meus... Eu tinha 6 monitores para esse projeto.
entenda isso como aprendizado para como que é uma consultoria. Você, monitor, depois de formado, pode ofertar isso como consultoria, que é uma outra área que eles podem trabalhar. Aperfeiçoar cardápio, enxugar a gestão do cardápio mesmo, né? Sim. Esse era um projeto sério, de gente grande. Pois é. Então vamos de gente grande para uma história muito linda que tem a ver com um passeio de carro, uma mãe com uma filha e um sonho. A Pequena Fábrica de Sonhos, né, Cris? Esse é lindo. A Cris sabe dessa história porque a gente já teve a chance de gravar, Sim, né? no IFB no ar. IFB no ar, sobre a Pequena Fábrica de Sonhos. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu otimizo minhas pesquisas. A Pequena Fábrica de Sonhos é o primeiro projeto, na verdade é o segundo. O Merendas é o primeiro projeto ligado ao meu doutorado. O Pequena Fábrica de Sonhos é o segundo. Pequena Fábrica de Sonhos, logo depois, quando a gente volta para a aula presencial, meus filhos voltam para a aula presencial também, mas é uma aula presencial muito diferente do que era. Todo mundo usava máscara, as relações tinham mudado, né? Depois de muito tempo dentro de casa, as pessoas estão se adaptando ao que é aquilo. E eu achei que meus filhos, a minha filha especialmente, estava quieta, murcha. A mãe, cozinheira, pensou, vou fazer uma coisa para ela, e ela gosta de sonho, e eu fiz sonho. O pãozinho recheado, porque eu achei que ela lanchar sonho podia deixar ela motivada na aula. Isso é um parêntese que é importante eu dizer que eu posso fazer isso. Eu tenho alternativa. Primeiro eu sei cozinhar. Depois, mesmo que eu não soubesse, eu podia comprar, também podia. Mas eu podia escolher o que eu faria para minha filha comer que pudesse deixá-la feliz. Isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas não fazem porque não podem, não é porque não querem. Isso é muito triste e frustrante. Por fim, fiz. Mandei de lanche para ela e sobrou para mim. E fui dirigir. Quando eu estava dirigindo, eu vi uma mãe com uma menininha no ombro, pequena, talvez uns 3 anos, muito cedo, e uma plaquinha para fazer um Pix que ela estava com fome. Todo mundo aqui deve ver 3 placas dessa por dia. A gente não pode normalizar ver essas placas, por mais que a gente veja muito. É importante que aquilo não fique comum. Aquilo tem que ser todo dia agressivo, para a gente pensar, tá errado, isso não pode ser assim. E eu estava com um sonho no canto, e eu chamei, veio a menininha muito sorridente, a menininha tinha o nome de uma princesa da Disney, para dizer assim, o quanto a história era apocalíptica quase, sabe? De fato, era uma princesa no colo da mãe. Mas quando eu olhei para ela e peguei o sonho e perguntei para a mãe, como todo mundo deve fazer, tá, gente? Posso dar um sonho para ela? Eu queria perguntar uma coisa muito classe média, né? Sua filha come açúcar? Ela come glúten? Ela é alérgica a alguma coisa? Lactose. É lactose? Eu queria fazer, né? Eu posso dar um sonho para ela? E a mãe nem respondeu, a mãe só acenou com a cabeça e a menininha já pegou com a mão. E foi um momento assim, quando ela pegou o meu sonho com a mão, eu pensei comigo, eu falei, esse talvez seja o único sonho que eu posso dar para essa menina. Isso foi fundíssimo no meu coração. Isso foi muito impactante para mim. É uma história simples, mas eu era uma mãe que tinha feito sonho para minha filha, olhando uma outra mãe que talvez não pudesse ofertar algum sonho para a filha dela. E aí surgiu a Pequena Fábrica de Sonhos, que nada mais é do que uma oficina de sonhos, onde a gente discute a ODS 2, que é a ODS que trata de estratégia de combate à fome, Fome Zero. O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, né? Isso. Agenda 2030, que estamos perto. Sim. E longe de alcançar um pouquinho desse projeto de reverter essa situação ainda de miséria e fome no mundo, né? Sim, e era muito gritante para mim, né? Eu tinha, em sequência da Pequena Fábrica de Sonhos, aliás, anteriormente a isso, eu estava ofertando um curso na instituição onde eu faço doutorado, que é a Católica, em parceria com a cátedra da Unesco. E fazendo umas tratativas para que o IFB virasse parceiro. Então a gente falava de uma coisa que a gente chamou de psico-ODS, que eram as coisas, a psicologia social aliada ao ODS. Porque para mim e para minha colega Carla Furtado, que fazia comigo esse curso de extensão, era muito curioso que as pessoas não entendessem as ODS como prática cotidiana.
ela era um papel, ou ela era um documento, ou ela era um objetivo para 2000 e não sei Teórico. quanto, super teórico, Distante. e as pessoas não entendiam as datas ou as metas, ou o quanto aquilo era relacionado. Então, assim, combate à pobreza, o 2, o DS2, fome zero, elas são interligadas. A nossa última, agora, que é a 18, tem a ver com racismo. Obviamente, ela vai ter a ver com a 1. Elas são interligadas. Então, era esse debate. Então, a Pequena Fábrica de Sonhos também foi um projeto para dizer, olha, a ODS2 está todo dia na sua cara. Você está se dando conta que é preciso falar sobre isso dentro da educação, como formação? Então, esse é um projeto muito querido também, foi para o Fabim. Eu sou usuária do Fabim. Eu boto meus projetos no Fabim, porque eu acho que ali ele é não só uma vitrine, mas ele é um espaço de teste. Sim, porque para você que está nos ouvindo, o Fábrica de Sonhos, ou Fábrica de Sonhos, ou Fábrica de Ideias Inovadoras, o Fabim, ele é um projeto da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFB e dá um pequeno recurso para incentivar que os docentes desenvolvam projetos com seus alunos. E depois a gente tem uma mostra desse Fabim, que geralmente acontece num grande evento que o IFB realiza, que é o Conecta, durante uma vez por ano. Às vezes agora estamos com a fase de a cada 2 anos, mas independente disso, ele é aquele projeto que integra a sociedade, porque a pessoa pode provar e algo que é vivenciado na pesquisa do IFB, de uma forma bem prática, né? Eu acho que o Fabim também tem uma coisa, concordo com tudo que você disse, mas ele tem uma abertura de portas para o pesquisador também. Porque depois do Fabim, você é convidado, ou não, né? Para alguns muitos, para alguns nem tanto, a seguir para outras mostras. Você pode levar seu projeto para outras circunstâncias. Então, a Cozinha Invisível foi para muitos lugares. A Pequena Fábrica dos Sonhos foi para muitos lugares, mais como oficina. Então, você vai vendo que caminho aquela pesquisa caminha melhor, como ela se comunica melhor. É importante também para quem visita o Conecta, olhar e falar, vocês fazem tudo isso dentro do IFB? Então, do lado, por exemplo, na Cozinha Invisível, são professoras de gastronomia. A pessoa chega para ver o que eu pesquiso, vai falar, você faz o quê? Você faz panetone? Você faz pão? Aqui tem o que para comer? As pessoas imaginam que uma professora de gastronomia vai ter uma amostra de comida. Quando você fala, não, eu tenho aqui um monóculo para você pensar sobre igualdade de gênero. É um choque. A pessoa não espera que você vai fazer aquilo. Então, é um bom espaço para você falar, olha só, sociedade, a gente faz muita coisa que você não imaginaria dentro do Instituto Federal. E eu acho que também o Fabim serve a isso, sabe? Mostrar o potencial do servidor. Pois então, agora eu vou falar sobre um projeto novo. Vamos lá, Cozinha Carolina. Esse é meu projeto bebê. Cozinha Carolina, eu acho que vai ser meu maior projeto. Ele é o projeto bebê porque ele foi o mais novo, ele foi o último a ser criado. Eu vou dizer por que ele chama Cozinha Carolina, começar do começo, né? Ele chama Cozinha Carolina porque ele trata de um projeto sobre qualificação de mulheres cozinheiras das cozinhas solidárias. Ele é um projeto que está sendo articulado para começar local e depois ele se expandir para um projeto nacional. Então, a Cozinha Carolina é inspirada na Carolina Maria de Jesus, né, no Quarto de Despejo. Quarto de Despejo foi uma das minhas obras fundamentais para a escrita do meu doutorado. Dentro do meu doutorado, eu fiz uma coleta de dados desse livro, onde eu destaquei, eu identifiquei, selecionei todos os trechos onde a Carolina Maria de Jesus falava sobre alimentação e fome. Então, se ela fala, hoje peguei comida no lixo, cozinhei para os meus filhos uma cabeça de porco, hoje achei uma batata baroa para doação. Então, todos esses trechos, que são mais de 100, dentro de um livro não tão extenso, mas muito profundo e importante, fundamental, eu diria, ela tem muitos relatos sobre as estratégias que ela descobriu e desempenhou para fornecer comida para os filhos. Para quem não leu o livro, leia. Para quem já leu e não sabe,
Carolina Maria de Jesus iniciou a sua vida profissional sendo cozinheira. Ela tinha um aprendizado, ela tinha um modo de saber fazer. E quando ela vai, né, para São Paulo e acaba morando numa favela, ela segue com aqueles saberes vivos, porque ela já tinha vivido daquilo. Então, a Cozinha Carolina é uma cozinha de qualificação, não de formação, porque eu quero deixar isso claro. As mulheres das cozinhas solidárias sabem mais do que eu sobre cozinha solidária. E isso eu tenho tranquilidade de dizer. Eu honro essas mulheres, eu admiro o coletivo que forma em espaços periféricos, cozinhas, às vezes com muito pouco recurso de equipamento, e são capazes de fazer todos os dias 300 marmitas para aquela comunidade. Então, eu, Juliana, vou lá para fazer uma troca. Eu me sinto grata dessa oportunidade, desse projeto. Mas, enfim, ele chama Cozinha Carolina porque ele homenageia Carolina Maria de Jesus, e através disso, porque ela é uma mulher negra, periférica, eu também tento me aproximar e homenagear essas mulheres, que a gente consiga fazer esse projeto impactar de alguma forma e facilitar a política das cozinhas solidárias. Queria só destacar um pouquinho, que parece que foi um pouco rápido, a explicação sobre a capacitação e formação que você citou. Então, eu não queria vestir a camisa daquela que vai falar essas mulheres não sabem nada e eu vim aqui para ensinar. Porque, na verdade, elas sabem muito. A gente que não sabe muito sobre o que é viver no universo periférico. A gente não sabe nada ainda. A gente sabe muito pouco sobre o que é o cotidiano e a prática de uma cozinha solidária, a diversidade que é. Então, a gente tem povos de terreiro com cozinhas solidárias, a gente tem cozinhas solidárias em cima de palafita, a gente tem cozinha solidária no que era, né? Porque agora já voltamos a ser a segunda maior favela do mundo, que é o Sol Nascente. Já fomos a primeira, agora voltamos a ser segunda. São universos muito distintos. Uma cozinha solidária no Rio Grande do Sul, que sofreu enchente, fala de uma forma e trabalha de uma forma totalmente diferente daquela que é, sei lá, um Pernambuco em cima de uma palafita. Essas mulheres sabem coisas que a gente não sabe. A gente, que eu falo, nós da gastronomia, não sabemos. Assim como podem ter coisas que eu posso contribuir para otimizar aquele trabalho. Eu acho que o coletivo, nessa hora, a professora de gastronomia precisa sair desse lugar da professora de gastronomia para voltar a ser cozinheiro. É importante que a gente se coloque no lugar, de novo, uma professora de gastronomia é uma cozinheira. Ela pode estar professora de gastronomia, mas é importante que ela saiba fazer pesquisa, ensino, extensão e cozinhar. Isso é relevante. Então, eu só não queria dizer que era uma qualificação, porque eu não quero que essas mulheres sejam entendidas como desqualificadas. Então, é uma cozinha de otimização de saberes, eu diria. Ainda vou pensar um recurso melhor. Mas é importante que eu diga que elas sabem muito sobre estratégia de combate à fome. Profundo. Bom, e encerrando aqui a minha lista, vamos falar sobre um projeto Multicamp, um projeto que você também está envolvida, com uma boa parceria que envolve Campus Sim. Gama, que envolve, talvez agora futuramente, Campus Planaltina, que é o IF Brasilidades. Porque nós estamos falando também sobre esse universo e tem um outro universo dentro dele, que é a comida da terra, né? A nossa comida brasileira. Fala um pouco sobre o IF Brasilidades. IF Brasilidades é um filhote do Campus Gama e do Campus Riacho Fundo. Mas é um pensamento de pelo menos 10 docentes a respeito dele. Ele aconteceu num modelo de concurso gastronômico. Na verdade, concurso gastronômico não, porque a gente atendeu o Campus Gama, né? Um concurso de comida. Então, Gama fazia desenvolvimento de produtos e a gente fazia pratos, né? Então, no meu caso, da gastronomia, foram 3 dias de evento. Então, a gente tinha o primeiro dia entrada, segundo prato principal, terceiro sobremesa. Tínhamos 4 grupos, cada grupo com 3 alunos e um professor orientador, o que é muito importante. A gente precisa colocar o nosso professor, não nessa função de ser inspiração para o aluno, mas nesse lugar onde ele consegue mostrar para o aluno para além do que ele faz em sala de aula, onde ele consegue falar, olha,
Vamos fazer um projeto juntos, né? Preciso também dizer que todos foram bolsistas. Valorizar a ciência não é só fazer ciência, né? É a remuneração justa para aquele pesquisador que está fazendo aquilo. Então, fomos todos remunerados, conseguimos essa façanha, a gente tinha recurso para buscar e construímos um cardápio muito, muito rico, né, Cris? No sentido amplo de cardápio. Ele chama Brasilidades porque a gente pretende fazer dessa edição outras edições, agora no nível nacional, mas que a gente trate de cozinha brasileira. E dessa biodiversidade, da riqueza da cozinha brasileira, do quanto isso impacta. A cozinha brasileira não é só uma prática cotidiana, que a gente todo dia vai ter a sorte de comer ou não, né, em casa. Sim. Ou do quanto isso impacta para turismo gastronômico, quando a gente viaja para comer uma moqueca, quando a gente vai conhecer um lugar simplesmente porque tem a melhor sanduíche do bairro. Porque é importante, porque a gente entende que quando a gente coloca naquela cadeia de produção valor, todos saem ganhando. A gente viu o presidente Lula agora ostentar o piqui, né? Fala, olha, para preservar o cerrado, a gente vai ter que falar sobre a cadeia de produção do piqui. Para muita gente, aquilo ficou sem ser entendido. Tipo, um presidente da República está pensando numa lei, numa regra sobre piqui. Para quem trabalha com comida, para quem trabalha com sustentabilidade ou com qualquer coisa ligada a gente, é claro que aquilo fala sobre preservação ambiental, sustentabilidade geral. Para quem não sabe, é uma árvore linda que nós temos. Maravilhosa. Que cheia de flores, e a flor dela tem... É a flor mais bonita, né, Cris? Linda, linda, linda. Ela não parece, mas ela lembra o exótico da flor de maracujá, assim, de tão detalhada que a flor do piqui é. E ainda por cima tem a carne, tem o coquinho, tem o óleo, tem tudo. Ela é chamada rei de cerrado, né? Falam que quando você tem um piquezeiro num espaço, ainda quer dizer que está em certo equilíbrio o lugar. É uma árvore muito bonita. Sim. Ju, caminhando agora para a nossa reta final, o que você tem a dizer por aquelas pessoas que nós estamos gravando esse podcast numa época em que, na semana próxima, né, que nós estaremos abrindo o processo seletivo, as pessoas que estão assim, será que eu faço gastronomia? E aí? Eu não sou a pessoa certa para falar isso, porque eu vou falar, venha, amigo, venha. Olha, eu vou dizer o que eu falo para os meus alunos. Nem todo mundo que faz gastronomia vai viver de gastronomia. Isso eu estou falando tanto para o ensino médio integrado, quanto para o técnico, quanto para o superior. Eu não espero que 100% dos meus alunos vá trabalhar na minha área. Mas eu espero que quem vai trabalhar na mesma área que eu faça com excelência. Porque quão melhor meu aluno for, melhor minha área fica. Então, se você veio, se prepare. Porque eu vou fazer você ser bom. E eu vou te matar aqui dentro, mas vai dar certo. Para aquele que pretende fazer daquilo um trampolim, um espaço onde vai ser uma transformação, seja muito bem-vindo. Às vezes, a gente está num espaço de formação, de educação, onde aquilo é um respiro na minha vida, onde uma mulher volta para o espaço de aprender, onde ela retoma a rédea da vida dela, e eu posso ser aquele momento da vida dela, e eu fico muito grata por isso. Então, assim, a gente busca educação, recomeços e gastronomia por diversas formas, objetivos. Eu já tive aluno do ensino médio, tem sempre, que fala, eu me inscrevi nesse sorteio, mas eu queria mesmo era fazer outra área, mas os professores são bons, então eu fiquei. Isso é honroso. Eles vão lembrar da gente, da gastronomia em algum momento. A gente tem hoje, todo mundo vai ter vários alunos, né? Então a gente tem aluno na medicina, no direito, que acabou nutrição, que é uma área muito próxima. A gente tem aluno em várias áreas. E vira e mexe, eles falam, hoje eu lembrei de vocês. Hoje eu fiz uma coisa que eu pensei em vocês. Porque a alimentação é uma prática cotidiana. Você pode lembrar que você sabe cozinhar quando você tem filho e sabe fazer a sopa, que é o caso de uma aluna. Eu tinha me esquecido que eu tinha sido técnica de cozinha na época. Mas eu fiz toda a comida do meu filho e congelei, e eu lembrava. Então, o que eu digo? Venham para saber, não que a gastronomia pode mudar a sua vida, espero que mude, mas que a educação é transformadora da forma que ela aparecer, em qualquer área. E aproveite seu tempo dentro do Instituto Federal. Ele pode passar batido, mas ele pode passar com você fazendo Fabim,
com você participando de Brasilidades, para você participando de projetos em parceria com outros campos, como a gente já fez algumas vezes. Aproveite o seu 1 ano, se for técnico, os seus 2 anos, se for superior, e os seus 3 anos, se for ensino médio. E faça isso ser um prato novo na sua mesa, né, Cris? Muito obrigada, Ju. Muito obrigada mesmo por essa conversa. E para você que está nos ouvindo, tomando um café, um chá, comendo um bom biscoitinho, ou se você não está comendo nada, mas pensando sobre muito mais do que comida que nós falamos aqui, pensar em equidade, em criatividade, em compartilhar, em generosidade. Compartilhe também esse podcast, leve essa mensagem para outras pessoas. E até mais, até o próximo programa. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Cris. Me chama de novo na Cozinha Carolina para a gente ver se deu certo. Um beijo, gente.